Fala, trader. Beleza aí? No vídeo de hoje eu quero te mostrar aqui os pontos mais importantes do pregão do dia 25 de setembro aqui na B3 no mini índice. E nesse pregão aqui eu quero te mostrar os níveis operacionais onde houve as melhores oportunidades e a confirmação das entradas pelo fluxo de ordem. Então, vamos aqui para a tela para eu te mostrar. Nessa marcação eu tenho aqui a confluência de uma VH e uma VAL. Aqui, contexto de venda, princípio da continuidade em relação a VAL e reversão em relação a VH, e o preço abre já fazendo esse movimento de alta. E nesse momento que ele faz isso, ele toca nessa região onde que eu estava buscando o gatilho de venda. Vamos ver como que foi esse toque aqui nessa região dentro da ferramenta de fluxo de ordem. Vamos observar. O preço vem subindo, mas à medida que ele sobe, olha só, o volume está diminuindo. E depois ele faz um desequilíbrio aqui de 3 barras consecutivas e jogando as POCs para baixo. Depois ele faz um volume, faz um excesso. E a gente tem aqui um primeiro sinal de que não tem mais interesse da demanda acima. Por quê? Porque ele veio vendendo mais barato, com volume baixo. Não tem demanda para sustentar o preço fora dessa região. E se ela é uma região de venda, só posso considerar a compra desse ponto em diante se eu tiver um excesso de compra aqui acima dessa região, me dizendo que houve aceitação da compra em pagar e que, por isso, a venda não vai aceitar vender mais barato. Não é o que está acontecendo aqui. A venda está aceitando vender mais barato justamente porque não tem contraparte de compra para manter o preço lá em cima. Então, se o preço tocou aqui, qual seria uma próxima região que o preço poderia voltar? Bem nessa região aqui da área de valor anterior, que seria justamente, foi justamente o que ele fez, ó. Então ele veio, desceu e tocou aqui, ó. E aqui qual que era o princípio? O princípio da continuidade em relação a essa área de valor, por conta de que o preço saiu dela. E ao sair dela, significa uma rejeição em ficar negociando dentro dessa área de valor. Quando ele sai e volta, o primeiro toque pode ser um teste. E aí eu tenho esse intervalo. Então o preço veio, aqui foi um teste do princípio de continuidade, foi onde a gente teve um outro toque dentro do nível operacional da área de valor. Vamos observar como que foi esse toque aqui, para ver o gatilho de entrada. Considerando esse primeiro toque, se eu fosse entrar, seria mais uma entrada no risco, por conta do mercado abriu recente, está com poucos minutos de abertura, e eu tenho aqui simplesmente a marcação do ponto. Eu vou juntar essas duas POCs, ó. O ponto de marcação onde a compra não quis mais ir. Mas se fosse vender, seria para sair aqui em cima dessa região aqui da VH. Observa que o preço faz uma lateralização. Olha como é que está a distribuição do volume. Aqui nesse ponto, em cima da VH, eu já começo a ter um aumento da compra. E por essa questão, a venda se nega a ofertar abaixo, porque a compra começou a pagar. Então, a partir desse ponto aqui, ó, você tem a ausência da venda e a compra aceitando pagar. Então, você poderia comprar aqui. Você já tem o contexto de que o preço pode estar testando aqui o princípio da continuidade desse movimento e ele pode voltar a subir. E é o que acontece, ó. Aqui seria uma operação com stop abaixo,
buscando o alvo, essa região aqui. E o preço faz esse movimento. Quando o preço retorna, ele volta de novo naquela região que era uma região de venda. E agora, quando ele volta, eu já tenho aqui dentro do fluxo de ordens toda uma leitura mais completa. Por quê? Eu tenho esse excesso aqui e a compra se negando a pagar acima dele. Por quê? Porque no momento que eu venho, a compra vem pagando, chega aqui, ela para. E quando o preço cai aqui, esse intervalo aqui, ó, o preço cai com baixo volume. Não tem compra para sustentar o preço aqui nesses níveis de cima. Aqui embaixo eles até que aceitaram negociar um pouco. Mas eu tenho um ponto importante, é aqui nessa região de baixo, que é um ponto mais forte da compra. Portanto, observa como que o preço está chegando nesse nível operacional. O volume aumenta nesse cluster, diminui nesse, e agora, ó, eu tenho uma quebra de liquidez. Por quê? Eu tenho esse volume aqui, que é o, na subida, é o que tem o maior volume, só que ele já fez um desequilíbrio e fechou, por ausência, uma POC abaixo dessa. Posso considerar aqui uma quebra de liquidez. Se quebrou a liquidez, logo eu já posso considerar que não tem interesse da demanda realmente a partir dessa marcação aqui. Então a entrada poderia ser nessa POC, nessa região aqui, ó, um stop aqui em cima, teria uma operação aqui de 24 pontos, e o alvo seria novamente essa região aqui, para ver se ele vai testar outra vez ou se ele vai voltar para dentro dessa área de valor. E é o que o preço vem, ele vem com tudo aqui. Eu já consideraria uma saída bem nesse ponto, no rompimento do fundo, que foi onde o preço parou naquele momento. Então, uma saída aqui, 450 pontos. Nada mal, né? Então, você vê todo o contexto. Ah, mas o gráfico parado é simples, é fácil. Claro que é mais fácil. Porém, eu quero que você se atente para os princípios e para como que eu faço a confirmação. Porque no pregão real, se você ficar atento aos princípios, é possível você identificar os pontos de entrada de acordo com a interação. Então, observa que o preço não quis passar dessa região para cima e ele volta. Só que quando ele volta e chega na área de valor, observa que ele não se mantém fora da área de valor. E pelo princípio da reversão, quando o preço adentra em uma área de valor e é bem sucedido, o mais provável é que ele vá testar o extremo oposto dessa área de valor. E é justamente que eu tenho essa marcação aqui. Quando o preço ele volta para dentro da área de valor e se mantém dentro dela, primeiro ele tem um toque dentro da POC e sofre uma oposição. Depois ele faz um segundo toque e ele ficou dentro desse intervalo. Porém, quando eu olho dentro da análise do fluxo de ordens, dá para eu ver com mais clareza o que está acontecendo nessa negociação dentro desse intervalo. A partir do momento que ele volta para dentro da área de valor, ele me ativa aqui o princípio da reversão. Porém, há a possibilidade de falhar essa reversão. E se ela falhar, ele ativaria novamente o princípio da continuidade. E quando ele faz isso, dentro do fluxo de ordem, o que eu tenho aqui? Se eu pegar e marcar essas POCs aqui que foram quebradas, eu vou ter uma região onde era para ter uma presença de compra no passado, o preço passou reto. Depois aqui, o preço não conseguiu se manter acima desse nível, quebrou a liquidez desse movimento aqui, ó, desses dois clusters, quebrou a liquidez e mostra que não está tendo compra para valorizar. Aqui eu tenho um excesso, aqui eu tenho um excesso, a compra aceitou pagar aqui embaixo,
mas aqui para cima não está aceitando pagar mais. Então, posso considerar vender nessa região aqui, ó, esse ponto aqui, 165, é o ponto que está confluindo, tá vendo? Confluindo com essa região da VH, da área de valor que o preço voltou para dentro dela. Porém, quando ele vem e faz essa quebra de liquidez aqui desse cluster para esse, eu poderia considerar um posicionamento aqui. Venderia aqui, colocaria o stop abaixo. Qual seria o alvo? O alvo seria essa região aqui, ó. A VAL da área de valor que ativou a reversão. Então, aqui o preço de 650. Quando o preço chega aqui no 650, aqui foi o alvo dessa operação. Então, quantos pontos deu? 450 pontos. Nada mal, né? Então, observe que aqui eu tenho o outro princípio. Quando o preço chega nesse nível operacional da VAL, que foi o alvo da última operação, olha como que o preço chega nessa região. Ele faz um excesso, depois ele faz uma POC acima, faz um cluster negativo, porém ele quebra a liquidez desses dois clusters. Então eu tenho aqui, ó, uma quebra de liquidez nessa região. Eu tenho um nível operacional. Eu tenho o preço em cima dessa região, próximo da VWAP, em cima do nível operacional de VAL. E aqui ele já quebrou a liquidez, ó. Quando ele quebra essa liquidez, poderia comprar aqui um stop logo abaixo. Seria uma operação de stop de 30 pontos. E o alvo seria onde a venda saiu. Que seria justamente aqui nessa região. Tem essa POC, é um possível alvo, que é o teste dessa reversão. Porque percebe que ele meio que travou um pouco na POC, depois ele veio aqui e ele voltou para testar a região da POC. Quando ele volta, observa que vamos dizer que essa foi a operação, deu mais o quê? Quase 300 pontos. Quando o preço volta nessa região, eu tenho marcado aqui, ó, essas duas POCs que foram quebradas, a liquidez delas, e o preço volta nelas, e observa aqui de novo, ó, a POC faz uma POC grande aqui dentro, faz outra POC grande aqui dentro, e aí ele vem e quebra a liquidez de novo dessas duas POCs. Quando ele quebra essa liquidez aqui, ó, o posicionamento poderia ser aqui de novo. Então, teria uma operação com somente ali 160 pontos, 165 pontos. E qual seria o alvo dessa operação? Primeiro alvo poderia ser aqui de novo na VAL. Ele poderia testar a VAL e voltar e ficar dentro de um contexto de intervalo. Aqui poderia ativar um intervalo, mas poder conduzir para ver como é que ia ser, né? Então vamos lá. O primeiro ponto para considerar botar o stop é quando ele fecha esse cluster positivo aqui, ó, faz esse excesso e vem essa ausência. Então trazer o trade stop para cá. E aí ele tiraria nesse movimento. Beleza? Que é justamente a gente pegando agora esse movimento aqui para baixo. Quando ele chega aqui embaixo, observa que ele vem, rompe essa VAL e volta testando ela por baixo. Quando ele faz isso, ele ativa o princípio da continuidade. Qual que é a razão para isso? O preço sai de uma área de valor e gerou aceitação. Aceitação como? O preço, ó, teve bastante volume, mais volume comprador aqui embaixo, ou seja, eles estão aceitando comprar aqui embaixo, diferentemente daqui em cima, de onde eles saíram. A compra não quer pagar ali em cima, ela quer pagar mais barato. Logo, quando o preço volta, testando essa VAL aqui por baixo,
ele pode estar simplesmente fazendo o teste do princípio da continuidade do preço saindo dessa área de valor. Aí tu observa que, primeiro, o preço abre, testando a extremidade superior dessa área de valor, não tem interesse de compra acima dela, o preço volta, negocia dentro da área de valor e a compra continua se demonstrando desinteresse. Então, qual que é a probabilidade que eles têm de fazer uma validação de preço justo? É testar a extremidade inferior, oposta aqui, para ver se vai ter negócios num preço justo para o preço se manter mais tempo ali dentro. E é justamente o que acontece, eles vêm para o lado oposto dessa área de valor anterior. E quando ele faz esse teste aqui pelo fluxo de ordem, olha o que, que eu tenho. Eu tenho aqui essa região aqui, que teve uma quebra de liquidez. Quando o preço volta, eu tenho esses embalos aqui, ó, que é onde a gente tem o ponto de maior desequilíbrio nesse movimento. Então, você poderia entrar aqui nele ou aguardar a quebra da liquidez do movimento de teste. Então, ele veio e fez uma POC aqui, fez essa POC. E observa que aqui que ele subiu com 76 e aqui voltou com 63, jogando a POC para baixo. Quebrou a liquidez aqui. Já posso considerar entrar nessa POC. Coloco o stop. E aonde que é o alvo provável? Aí já fica... Não tem mais nenhuma... O próximo alvo mais próximo ali seria essa região aqui de baixo. Porém, está uma região distante, ó. 700 pontos. Pode ser que o preço venha? Pode. Porém, é aquela questão, né? Vem conduzindo e sempre que o preço começa a fazer movimentos mais curtos, a região de fundo já se torna uma região bem sensível. Então, poderia simplesmente vir trazendo o trailing stop à medida que o preço vem saindo. E caso vocês tenham saído no fundo, foi uma operação de 350 pontos. Então, percebe que aqui nós tivemos 7 toques em níveis operacionais da área de valor dentro de um pregão. Não é sempre que acontece dessa forma. Geralmente acontece mais toques quando o preço está dentro de um contexto de consolidação, dentro do ciclo de lateralização, em que ele fica testando as extremidades das áreas de valor. Mas, mesmo que você não tenha conseguido pegar todas as operações, pegou uma operação dessa aqui, 200, 300 pontos, já vale muito a pena para o dia. Eu, por exemplo, nesse pregão aqui, só peguei esse movimento aqui. Eu saí no trailing stop bem no fundo dessa barra aqui, ó. Então, deu praticamente 250 pontos. E eu consegui pegar esse movimento aqui, ó, daqui até aqui, que deu mais 400 e poucos pontos. Então, no dia já tá bom, né? Um movimento desse aqui. E aí teve mais outra chance. Teve mais 2 movimentos bons aqui, ó. 500 pontos e 400 pontos, mais ou menos. Então, essa é a marcação que eu faço e aguardo o preço e interagindo. E eu vejo se ativou algum dos princípios operacionais que eu sempre monitoro, que é o princípio do intervalo, o princípio da continuidade, o princípio da reversão e da reversão com falha. Com base nisso, eu sempre confirmo no fluxo de ordem para verificar se tem uma quebra de liquidez e para validar se eu vou entrar no rompimento, se eu vou entrar no teste. E isso dá umas operações muito boas, com uma segurança bem legal e permite conseguir ali sempre bons resultados. Se você considerou aí útil o vídeo, considere curtir, assina o canal para receber novos conteúdos e considere também compartilhar esse conteúdo aí com os teus amigos, para que eles possam aprender um pouco mais sobre essa questão
da área de valor, tá bom? Tamo junto, bons estudos. E qualquer dúvida, comenta aí que eu posso responder as tuas dúvidas futuramente em outros vídeos, tá bom?